Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considerando os pontos A, 1 e 2, B, menos 1, menos 2 e C, menos 3 e menos 6. Assinale o que for correto. Número 1. Os pontos A, B e C representam os vértices de um triângulo. Ora, existe um conceito matemático bem interessante que diz o seguinte: toda vez que você calcula o determinante de três pontos, há a possibilidade de verificar se eles estão ou não alinhados, caso esse determinante seja igual ou não a zero. Nesse contexto, para que estes três pontos formem um triângulo, o determinante que nós vamos calcular deve ser diferente de zero. Se for igual a zero, significa que os pontos estão alinhados e, consequentemente, não existe triângulo. Na prática, como que isto funciona? Então, assim, vamos separar aqui o primeiro item e calcular o tal do determinante. Vamos chamar esse determinante de determinante de t, em que t é uma alusão ao triângulo. Esse determinante calcula-se assim. Vou colocar o modelo matemático inicialmente. Então, nós faremos x0, y0 e 1. x1, y1 e 1. x2, y2 e 1. Bem, como nós queremos que os pontos A, B e C representem vértices de um triângulo, esse determinante não pode ser zero. Então, se o determinante for zero, os pontos estão alinhados. Se não for zero, significa que não estão alinhados, consequentemente, repito, tratam-se de vértices de um triângulo. Então, vamos lá. O determinante t será calculado assim. x0 vamos associar a A, x1 associaremos a B, x2 associaremos a C. Consequentemente, y0, y1, y2 também. Então, primeiros pontos de A. Colocamos o x do A aqui, o y do A aqui, e essa coluna aqui só tem números 1, nós vamos repetir. Então, ela mantém-se. Aí, em seguida, do ponto B, menos 1, menos 2 e 1. Do ponto C, menos 3, menos 6 e 1, que já havíamos escrito. Agora vamos buscar o determinante. Para isso, vamos utilizar o que é conhecido como regra de Sarros. Na regra de Sarros, nós repetimos as duas primeiras colunas. Então, nós temos 1 e 2, menos 1 e menos 2, menos 3 e menos 6. Agora, o determinante surgirá de nós realizarmos o produto entre os elementos da diagonal principal, nesse contexto, 1 vezes menos 2 vezes 1, menos 2, somando com o produto entre os elementos das diagonais paralelas à principal, ou seja, 2 vezes 1 vezes menos 3, então, menos 6, mais 1 vezes 1 negativo vezes menos 6, mais 6. E aí, menos, entre parênteses, os elementos da diagonal secundária nós também multiplicamos. Menos 3 vezes menos 2 vezes 1, mais 6. Aí, multiplicaremos os elementos das diagonais paralelas à secundária, somando com a primeira multiplicação. Menos 6 vezes 1, menos 6 vezes 1, menos 6. Finalmente, 1 vezes menos 1, menos 1, vezes 2, menos 2. Agora é só nós realizarmos esta operação aqui elementar. O determinante da matriz T vai ser igual a menos 2, menos 6, menos 8. E mais o 6. Menos 6 menos 6 cancelam-se. Menos 2 é o que sobra. Então, o determinante da matriz T será igual a menos 8 mais 6 menos 2. Menos e menos, mais 2. Portanto, esse determinante aqui é igual a zero, e não diferente de zero, como havíamos estabelecido inicialmente. Como ele é igual a zero, os pontos A, B e C estão alinhados.
Se estão alinhados, não formam triângulo. Portanto, a primeira afirmação é falsa. Vamos agora avaliar a segunda afirmação. Bem, na segunda afirmação é dito o seguinte: a distância do ponto A ao ponto C é menor que 9. Então, nós temos aqui o ponto A, que é composto por 1 e 2, 1 para x e 2 para y. Nós temos o ponto C, que é composto pelos pontos menos 3 e menos 6. Aqui no item 2, ele está falando sobre distância entre pontos. Então, a distância entre A e C pode ser representada assim, pela raiz quadrada entre, nós temos x1 menos x0 ao quadrado, mais y1 menos y0 ao quadrado. E, ao se realizar tais operações, calculamos a raiz quadrada. Este modelo matemático pode ser proveniente de uma associação que se realiza com o Teorema de Pitágoras. Agora, nós temos que decidir quem é x0, x1, y0, y1. Por questão de facilidade, vamos chamar do ponto A o 1 de x0 e o 2 de y0. E do ponto C, o menos 3 de x1 e o menos 6 de y1. E vamos substituir em nosso modelo. A distância de A até C será x1, nós nominamos por menos 3, menos x0, que é 1, e isto ao quadrado, mais y1, que é menos 6, menos y0, que nós sabemos ser 2, também ao quadrado. Em seguida, é só nós realizarmos as operações pertinentes a este modelo. Menos 3 menos 1, menos 4 ao quadrado, mais menos 6 menos 2, menos 8 ao quadrado. A distância de A até C virá de fazermos menos 4 ao quadrado é 16, menos 8 ao quadrado, 64. Em seguida, a distância de A até C virá de adicionarmos 16 ao 64, que gerará 80. Agora, a afirmação diz o seguinte: a distância do ponto A ao ponto C é menor do que 9. Vamos lembrar o seguinte: se nós fizermos o 9 ao quadrado e calcularmos a raiz quadrada, o número não se altera. Então, essa distância de A até C será a raiz quadrada de 80, que é menor do que a raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 é 9. Ah, mas por que fazer isto, professor? Simples, para não precisarmos calcular a raiz quadrada de 80, que nos levará a um número irracional. Nesse contexto, como a raiz quadrada de 80 é menor que a raiz quadrada de 81, que é 9, então a afirmação aqui é verdadeira. Então, nós temos a segunda afirmação verdadeira. Claro que, se você descobrir um outro modo de realizar esta comparação, deve fazê-la, deve segui-la. Nós temos agora a quarta afirmação. Vamos ver o que ela diz? A circunferência com centro no ponto A, então o centro aqui é no ponto A, composto pelos números ou pelas coordenadas 1 e 2. Então, este é o centro. E que passa pelo ponto B, tem raio medindo 20. Então, ela passa pelo ponto P, que é o ponto B, com coordenadas. Nós já sabemos que do ponto B temos menos 1 e menos 2. Ora, para determinarmos o raio, vamos utilizar um pensamento parecido com o que fizemos no item 2. Então, o raio não deixa de ser uma distância. Então, nós vamos calcular a distância entre esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, apenas nominando tal distância como sendo o raio. Nós já temos o modelo aqui no item 2. Então, será a raiz quadrada de x1 menos x0. Podemos novamente realizar uma associação. O ponto A, vamos chamar de x0, y0. E o ponto B agora chamaremos de x1 e y1. Então, vamos lá. Vamos escrever, então,
aqui o nosso novo modelo. Só reduzir um pouco aqui, aumentar um pouco o espaço aqui entre as informações. Então o raio vai ser igual a raiz quadrada de... Nós teremos x1, que agora é menos 1, menos x0, que é 1, e isto ao quadrado. Mas nós temos também aqui y1, que é menos 2, menos y0, que é 2, também ao quadrado. Em seguida, este raio virá de fazermos menos 1, menos 2 ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado, mais menos 2, menos 4 ao quadrado. E isto tudo sob a raiz quadrada. O raio, então, será igual a menos 2 ao quadrado, é 4, mais menos 4 ao quadrado é 16. Então, o raio será a raiz quadrada de 20, que será 2 raiz de 5, ou 4,4 e alguma coisa a mais. Bem, aqui está sendo dito o seguinte, a circunferência, no item 4, né? Com o centro no ponto A e que passa pelo ponto B, tem raio medindo 20. Nós não precisamos saber que a raiz quadrada de 20, ou o valor da raiz quadrada de 20, para saber que ela é menor do que 20 e não igual a 20. Portanto, já sabemos que mais uma afirmação é falsa. E agora vamos ver o que nos diz a última afirmação. Vamos lá, número 8. No item 8 é dito o seguinte, a reta de equação 2x menos y igual a 8 passa pelo ponto 13 menos 2. Isso nós já podemos verificar. O ponto D aqui é 3 e menos 2. Lembrando que 3 é x, menos 2 é y. E a reta, representada por 2x, menos y igual a 8, terá nesse contexto aqui, suas variáveis x e y substituídas por 3 e menos 2. Então, 2 que multiplica x, que é 3, menos o menos 2, que é o y, valem 8. Vamos ver se isso é verdade. 2 vezes 3 é 6, menos vezes menos mais 2, que é 8. E nós sabemos, portanto, que 8 é igual a 8. Então, é verdadeira. A primeira parte da questão é verdadeira. Então, nós temos uma segunda parte, que diz assim, e é paralela à reta definida pelos pontos A e C. Para nós descobrirmos se esta reta é paralela, nós adotaremos dois procedimentos. No primeiro deles, nós vamos fazer o seguinte. Vamos gerar espaço aqui. Então, voltando aqui para o item 8. Nós vamos isolar aqui o valor de y na reta. Então, lembrando que a equação é 2x menos y, que vale 8. Se nós reescrevermos y no segundo membro e 8 no primeiro membro, nós teremos 2x menos 8, que é igual a menos y, reescrevendo no segundo membro, ou no segundo lado, ou no lado direito, será mais y. Ou y é igual a 2x menos 8. Pessoal, esse 2 aqui é chamado de coeficiente angular da reta. Então, nós podemos dizer assim, coeficiente angular desta reta dada na questão, que vamos chamar de m, vale 2. Então, quando duas retas são paralelas quando elas têm os seus coeficientes angulares com o mesmo valor, que são iguais. Nesse contexto, então, nós vamos agora calcular o coeficiente angular que passa, ou melhor, da reta que passa pelos pontos A e C. Existe um modelo matemático também que nos auxiliará aqui, que diz que m pode ser descrito como sendo y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Como aqui está sendo dito que nós estamos lidando com os pontos A e C, como os pontos A e C já foram destacados anteriormente, uma outra questão que nós desenvolvemos, então nesse contexto aqui, que é justamente a questão 2, nesse contexto nós vamos nos aproveitar desta informação anterior. Então, o coeficiente angular m virá de nós realizarmos y1 menos 6. Estou retirando daqui.
menos y0, que é este valor aqui, 2, sobre x1, menos 3, menos x0, que sai do ponto A, que vale 1. Então, m virá de fazermos menos 6 menos 2 menos 8, sobre menos 3 menos 1 menos 4. Então, o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos, nesse contexto aqui, A e C, virá de fazermos menos 8 dividido por menos 4, mais 2. Comparando agora os dois coeficientes angulares, o coeficiente angular da reta y igual a 2x menos 8 é 2. O coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e C é 2 também. Como os dois coeficientes angulares são iguais, então isso significa que essas retas são paralelas. Logo, a afirmação também é verdadeira. Se nós formos avaliar aqui quais são as alternativas verdadeiras, vamos verificar que nós temos a de número 8 e também a de número 2. No somatório, nós teríamos 0,2 mais 0,8, resultando em 10. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes e que retornem outras vezes. Até mais! Tchau!